Bom, pelo andar da carruagem, tudo indica que esse grupo ele tende a evoluir a cada partida. Já não bastasse muita gente projetando contra um Botafogo, o Bahia perdendo, contra um Atlético Mineiro, Bahia perdendo ambos os jogos na casa do adversário, o Bahia como visitante. Não bastasse jogar contra o Fluminense, projetaram sim o Bahia perder. E aí o Bahia ele vem passando duelo após duelo. Mais uma vez venceu o Fluminense. Isso aqui eu já noticiei no canal, mas o que eu queria trazer aqui é um trecho do que o Brownie fala sobre o Bahia na Libertadores de 2025. É verdade. Eu sei que você deve estar com os pés no chão, mas ele apresenta algumas características que eu passei a concordar com ele. O Bahia tem dinheiro, o Bahia tem projeto e o Bahia não só tem dinheiro, mas contrata bem. Ele tem um apoio, que é o Grupo City, que tem respaldo na área do futebol. E olha, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Isso aqui não ia nem entrar na pauta do vídeo. Eu iria fazer outro vídeo. Mas não passa na minha cabeça essa janela de julho. O Bahia ele não se reforçando mais ainda. Não passa assim. Eu vi Barbaço, né? Eu vi o pessoal chegando a falar que a expectativa é que o Bahia não traga grandes reforços, mas pelo andar da carruagem, o Bahia continua nessa mesma pegada. Tu acha que as pessoas que estão gerindo o Bahia, eles não irá olhar para esse grupo e irá dizer assim, olha, vamos melhorar para assegurar a vaga para a Libertadores, porque se o projeto de todas as SAFs sempre foi lucrar, qual seria a melhor vitrine de que o futebol brasileiro perto da Libertadores e o Bahia voltando à Libertadores depois de que 30 anos, sei lá quantos anos que o Bahia não disputa a Libertadores. E aí seria bacana demais, né? Seria bacana demais. Bom, antes de mais nada, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal também se você não é inscrito. Ontem eu só tenho uns 3 vídeos do Bahia aqui. Todo dia vai estar saindo um videozinho interessante sobre o Sport Clube Bahia, beleza? Então deixa o like, compartilha pro torcedor que não conhece o canal e vamos lá. Quem tá achando estranho... Já começou aqui, vamos lá. Quem tá achando estranho o que o Bahia tá fazendo no Campeonato Brasileiro não tem a menor noção do que lhe aguarda nessa nova realidade. E tá muito por fora do que é esse projeto ambicioso do tricolor baiano. Mais uma partida ganha, dessa vez contra o Fortaleza. O campeão da Copa do Nordeste no último fim de semana foi superado com um gol quase aos 40 do segundo tempo de Jean Lucas de cabeça. Numa jogada bem trabalhada, com toque de calcanhar, profundidade, para sacramentar mais um triunfo, mantendo a vice-liderança do Campeonato Brasileiro com o mesmo número de pontos do líder Flamengo, um ponto à frente de Botafogo e Atlético Paranaense. Uma campanha de 5 vitórias em 8 jogos, vencendo adversários contundentes na parte de cima, arrancando empates contra elencos caros, como é o caso do Atlético Mineiro. E se você juntar com os números na Copa do Brasil, o aproveitamento do time de Rogério Ceni fica ainda mais incrível, com um futebol convincente e jogadores de muita qualidade, jovens e experientes também. A gente não sabe se o Bahia vai disputar o título propriamente até o final, mas eu garanto aqui que esses caras estarão na Copa Libertadores de 2025, tá? Olha, eu queria paralisar aqui antes de botar os 11 segundos que ainda falta. Eu concordo plenamente. O torcedor, claro, do Bahia, ele não vai querer chegar e cantar, né, o campeonato, porque sabe que isso acaba, na teoria, para eles zicando. Mas eu acho que essa parada de zicar não existe. Tipo assim, não existe, pô. Quando você tem um clube, quando você tem competência, você consegue, meu irmão. Você consegue, entendeu? E o Bahia, ele tá numa nova fase que é bonito demais de ver, né? Assim, é o torcedor com os sócios lá em cima, todo jogo é casa lotada, é o time se entregando, é o time tendo recurso para segurar os atletas que estão nesse elenco. Então, não é um Flamengo, um Palmeiras nessa janela de julho que vai chegar e vai tirar atletas do Bahia sem que ele queira, né? Sem que ele queira assim, eu quero permanecer com esse atleta, vai vir um Flamengo e vai pagar 50 milhões, 30 milhões. Dependendo do atleta até vai, mas
os 30 milhões, 25 milhões. Não vai. O Bahia de hoje é um Bahia que ele consegue assegurar suas melhores peças. É um Bahia que ele consegue competir com o mercado bastante fracionado que é o brasileiro. Com o Flamengo investindo milhões, Palmeiras não está investindo, mas eu acredito que vai investir em julho. Ele não investiu tanto, fez mais vender peças em 2024, mas eu acredito que vai investir nessa janela de julho. É um São Paulo, é muitos clubes aí com muita grana, um Botafogo com vasta bagagem, vasta grana, velho. E o Bahia em si, ele consegue demonstrar que ele pode mais. Ele pode mais. Basta só acertar aí mais alguns reforços para montar um time competitivo. E aí eu vou trazer também já já o porquê tem que trazer alguns reforços e montar um time ainda mais competitivo a ponto de pegar um Flamengo lá no Maracanã. Inclusive, não vai dar tempo, mas, por exemplo, numa Libertadores lá na frente, pegar um Flamengo no Maracanã e não se intimidar. Apesar que eu acho que esse Bahia ainda vai dar trabalho ao Flamengo no Maracanã, viu? Apresentam dinheiro, qualidade, projeto para isso. E não dá para negar essa nova realidade. O Bahia é mais uma força para brigar pelos grandes títulos nos próximos anos. Também acredito nisso. Inclusive, rapaziada, eu queria falar um pouquinho sobre reforços e essas paradas e tocar, não tinha como eu não tocar nesse assunto aqui, né? O Yuri Santana, ele trouxe aqui a lista dos atletas que estão pendurados, que podem não enfrentar o Flamengo, né? Nessa rodada agora não. Essa rodada o Bahia vai a Criciúma jogar contra o Criciúma. Mas na próxima rodada ele enfrenta o Flamengo. E aí ele tem 5 atletas pendurados que podem não enfrentar o Flamengo. Tem que estar preocupado sim, porque não basta só o atleta não querer tomar o cartão. A gente sabe que a malandragem no futebol, ela acaba estragando a essência dele. E ainda mais no futebol brasileiro, onde qualquer toque o adversário está caindo como se tivesse levado um murro, uma voadora, e sempre distribuindo, né, o desfazendo ali da jogada, partindo ali para a apelação do cartão amarelo para o seu adversário. Então, pendurados tem o Biel, o Everton Ribeiro, Gabriel Xavier, Everaldo e o Caio Alexandre. Meu irmão, desses 5 atletas aqui, eu posso afirmar para vocês que 4 são bastante importantes. E um, que é o Biel, é um atleta que entra no segundo tempo e dá aquele fôlego. Mas o Caio Alexandre, o Everaldo, Gabriel Xavier especialmente, e o Everton Ribeiro são atletas que de maneira alguma podem tomar esse cartão amarelo aí. E suspensos, né, Depena e o Canu, que cumprirão suspensão aí nesse jogo contra o Criciúma, e o Tassiano retorna. Então, o torcedor tem que ficar atento aí, não o torcedor, mas os jogadores têm que estar atentos aí para não tomar esse cartão amarelo. Eu acredito que tem que ir sim com o time titular. Por quê? Porque é uma partida que vale 3 pontos ainda. Não pode só olhar além do horizonte e focar no Flamengo, quando você tem uma chance de, por exemplo, você vence o Criciúma e não vai ser um jogo fácil lá. O torcedor do Bahia conhece o Criciúma porque jogou contra o Criciúma na Copa do Brasil lá. Então não foi um jogo fácil. O Bahia venceu, mas dizer que foi jogo fácil não foi. O Bahia, ele vencendo o Criciúma, torcendo por alguns tropeços, que o Flamengo terá um jogo duro contra o Atlético Paranaense. Ele perdendo ou empatando, o Bahia abre uma vantagem aí, vai um pouco tranquilo para jogar contra o Flamengo. Se dependesse aí de alguns resultados, quem sabe, mesmo que o Bahia perca para o Flamengo, ele não perdesse a liderança. Isso aí eu estaria colocando o Bahia vencendo o Criciúma e abrindo uma vantagem de gols considerável, né? Porque se ele vence o Criciúma, o Flamengo perde e no jogo confronto direto o Flamengo vence o Bahia, ele passa o Bahia por quê? Porque ele empata na quantidade de pontos
e passa no critério de saldo de gol, mas vai ter o mesmo número de vitórias. Então, tem que estar atento aí. Os atletas têm que estar atentos, não pode dar bobeira para não desfalcar numa partida importante. Eu acredito que seja a partida que vai brigar ali pela liderança. Eu acho ainda que o Flamengo não vai sair dessa liderança já nessa rodada. Tem uma boa possibilidade, mas eu acho que não vai largar agora. Vai deixar para largar se o Bahia vencer no confronto direto ele. E aí o Bahia, quem sabe, assumir a liderança aí do brasileiro, meu irmão. Seria bacana para o Nordeste.